quando é estudo, condições especiais de estudo, certinho? Então, ela está pedindo, né, que veja bem, né, algumas orientações. Sobre o e-mail, o @ETEC, está havendo uma mudança e depois todos receberão um novo e-mail de @ETEC. Pode ser que tenha algum aluno que já recebeu, né? Então, seria isso, né? E hoje eu passei um comunicado, né, sobre aí as questões, né, que tem dos alunos que têm guarda religiosa e estudos, aproveitamento de estudos especiais, um acompanhamento especial, né, que a gente colocou também sobre isso. Tudo bem, gente? Esse aqui a gente pediu, né, está orientando, né, que vai ter um e-mail novo. Tudo bem, gente? Então, esse slide ele vai parar de ser exibido, né? Então, o que nós temos aí, a gente pode falar um pouquinho para hoje, é a aula virtual, a agenda 6, que vai ser a nova, porém, revisa a 5. A gente sempre trabalha assim, anuncia a que vem na sexta, revisa a que está em curso, certinho? Porque a agenda 5, ela vai até o dia 23, que é segunda-feira, e ela é fichário e bloco de notas. Pode ser que tenha causado algumas dúvidas, mas os alunos acabaram entendendo, porque quando acontece isso, pessoal, a instrução para fazer a atividade do bloco não está no sistema, está na programação, né? Eu vi que muitos perceberam, tiveram algumas dúvidas, mas logo já localizaram que ela vai na programação, foi em 2 aqui. Certinho, gente? Então, vamos aí estar verificando tudo isso. Nós temos aí o anúncio, né? Agora já não é anúncio, porque a gente já falou na videoaula passada que precisou complementar a carga horária do curso. Então, precisou o quê? Precisou colocar mais duas agendas, a 7.1 e a 12.1. Professora, por que 7.1? Porque tem a 7 normal. Vai ter a 7 normal, que é contabilidade 2. Calma, que é só para a próxima semana, não é tudo de uma vez só. Tudo bem, gente? Então, isso que é importante a gente saber. E depois, quando chegar na 12, tem a 12, mas tem a 12.1. Só que precisou ser anunciado da agenda 5, porque para dar tempo para o aluno fazer, porque ele vai fazer um curso, está totalmente aí orientado, né, no fichário, ele é só fichário e tem um tempo de permanência que ele tem que fazer o curso. Não pode deixar na última hora, porque tem que fazer um cadastro, e então é muito útil que faça com antecedência, porque se tem algum problema no cadastro, inclusive tem toda a orientação que a gente vai chegar lá e vai falar, não é mesmo? Bom, período de recuperação é das agendas de 1 a 5, os procedimentos, período de recuperação, né? Vocês viram, espera um pouco, mas a agenda 5 ela está aí, né? Então, pessoal, ela é concomitante, né? Porque a agenda 5 ela acaba o dia 23 do 3. Calma. Ela encerra dia 23 do 3. O que vai acontecer, pessoal? Como ela está aberta, né? Essa agenda está aberta, até meio-dia é MB, se estiver consistente a menção. Depois desse horário, né? Então, aqueles combinados, aquelas orientações que a gente passou para o aluno justificar se houve algum problema que ele não pôde, porque ela vai vencer, o prazo dela é o dia 23, é segunda-feira. Mas o que acontece? Como o dia 20 ela põe em abertura, então o que acontece? Dia 23 ela continua aberta, mas quem postar até meio-dia, avaliação máxima é MB. Quem postou depois do meio-dia, então, aí já a máxima é B.
certo? Com aquelas orientações do motivo porque não pôde colocar na data certa, né? E aqueles motivos que a gente já orientou. Tudo bem, gente? Eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa. Aqui. Olá, pessoal. Boa tarde para todos e para todas. Falta um pouco de minutinhos para começar a videoaula e a gente está então refazendo, falando um pouco aqui sobre o que a gente vai discorrer. São apenas 17 slides, sendo que os outros, pessoal, eles são aí repetidos e, portanto, então a gente já fez essas observações. Espero que todos estejam bem, animados. Alguns probleminhas sempre tem, né? O tempo, né? Tem estado instável, né? Eu tenho aula na escola também, à noite, de repente, alguma chuva, algum imprevisto, mas tudo isso vai passando, não é mesmo? Então, boa tarde para todos. Alguém por aí? Já passei o link aqui no nosso WhatsApp. Parabéns, esse WhatsApp ele está funcionando muito bem, ele é estritamente para dúvidas pontuais. Isso é muito importante porque é uma comunicação imediata, embora a professora Lídia sempre nos deixa claro, ele não é comunicação oficial, ela é uma comunicação entre os alunos, tanto que é um aluno que faz a inclusão dos novos alunos, que autorize, porque a nossa comunicação oficial é Correio TEC, Fórum de Colaboração e Apoio, inclusive a Tatiane fez um comunicado esse final de semana, e eu respondi por lá, a gente respondeu, a gente conversou um pouco no WhatsApp e deu tudo certo. Então, é assim que nós conduzimos, né? Dúvidas de um cálculo. Então, tem o Fórum de Colaboração e Apoio que está na sala de aula. Então, colocou lá, eu já vou ser acionada e vou convidar a todos para estar por lá. Os nossos debates, né, o debate das 5, da 4, eles serão finalizados, né? No máximo aí até amanhã, no máximo sexta de manhã, já está tudo pronto da agenda 4. Certinho? Estava muito bom, muito interessante, com argumentos consistentes, né? Só reforçando, pessoal, aquelas orientações que a professora Lídia colocou já direto lá, né, no debate, para você ficar atento, né, para você ser bem avaliado, você precisa fazer mais postagens, não mais de 3 postagens, né, com atitudes debatedoras e questionadoras. E olha, está sendo muito bom, viu, gente? Então tá. Então continue não, porque a agenda 4, né? A agenda 4 a gente terminou no dia 16 e a agenda 5 não é debate, ela é bloco de notas. Então, aqueles que não participaram da 4 poderão participar da semana, do período de recuperação, certinho? Então é isso, gente. A gente já daqui um pouquinho, estou só verificando. Alguém por aí? Boa tarde. Olá, pessoal. Olhando aqui, pessoal, se tem alguém perguntando da videoaula. Olá, pessoal. Por aqui, pessoal, tá uma tarde chuvosa, né?
mas está bem amena, temperatura amena, né? Isso que é importante. Tudo bem, então, gente? Então tá, estou por aqui aguardando mais um pouquinho. A gente vai começar no horário. Não tem problema se atrasar um pouquinho, aqueles que desejarem, que puderem ver a videoaula. Tudo bem? Ok? Ah, Tatiane. Oi, Tatiane. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Tatiane. Boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo bem? Então tá, tô por aqui. Tô atenta aqui para ver a hora que eu aparecer aqui, tá bom? Um abraço. Então, pessoal, a Tatiane já deu uma luzinha ali no WhatsApp que ela está tentando fazer a conexão, né? E isso que é importante, né, gente? E a gente vai conversar para você, com vocês, como eu já disse, são apenas 17 slides. Nós vamos ter uma atividade interativa muito tranquila, bem aí fácil, né? Para aqueles alunos que puderem comparecer, certinho? Essa atividade interativa, né? Ela é referente à Agenda 5, que a gente está em curso, e a Agenda 5, então, ela finaliza no dia 23. Ok, gente? Então, mais um pouquinho a gente já começa a falar aí mais um pouco sobre cada um dos nossos slides, né? E dizendo a vocês, parabenizando pelo compromisso e responsabilidade com os estudos, que é muito importante, né? Ter, então, aí o quê? Né? Um ritmo de estudo, uma programação que é de cada aluno. E não é a dele, o aluno é que faz o horário, a gente sabe que, em média, seria necessário umas 20 horas por semana, né? Mas tem alunos que conseguem fazer em menos horas, né? E cada um, mas que deixe bem alinhado, bem organizado tudo isso. Tudo bem, então, gente? Daqui um pouquinho a gente começa conversando, e aí então eu teria que. Vamos aguardar só um pouquinho, que a Tatiane, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguém chamando. Já já. Aqui, ela está falando aqui que já já ela consegue conectar, né? E essa aula é sempre gravada, a gente espera que dê tudo certo, né? Olha lá, ela chegou, gente. Vou admitir aqui a Tatiane. Bom dia. Ah, oi, Tatiane. Boa tarde. Olá, Antonella, quietinha. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, professora. Tudo bem. Que bom. O áudio está bom, Tatiane? Dá para me ouvir bem? Tô ouvindo. Ótimo. O seu também está ótimo. Nós temos, Tatiana, só 17 slides, né? A gente tem uma atividade interativa, vocês vão gostar muito. Talvez, vamos ver se a gente consegue fazer. É uma atividade que vocês até já têm, mas a gente vai dar um toque especial, um realce, né? Uma chamada especial que vai ajudar bastante. Então, a hora que eu abrir aqui, a gente já está no horário direitinho, eu vou desaparecer um pouquinho, então deixa eu só compartilhar. Gostaria de fazer alguma pergunta, Tatiane? Sim? Não, meu único problema, professora, é na coisa do módulo 7 lá do curso. Da 7.1, isso? Não consegui fazer a inscrição ainda, Aham. mas eu entrei no computador agora, eu vi que o meu computador tá uma bagunça que eu compartilho com as crianças, e aí, porque aí manda um código pelo meu e-mail, alguma coisa assim, eu Ah, não tô conseguindo. o acesso. Então, muito importante, pessoal, deixa eu só ver. A gente já está, a nossa aula está sendo gravada. Boa tarde a todos que vão nos assistir.
Estou aqui com a Tatiane e ela está, então, informando sobre a Agenda 7.1, Gestão do Tempo, que é uma agenda de complementação da carga horária de curso. Muito importante que ela está falando, pessoal. Por quê? Veja só, existe uma parte de cadastramento, essa plataforma é do professor Paula Souza, mas requer um tempo, não deixar para a última hora, porque se dá problema de cadastro, tem lá um link que vocês podem entrar em comunicação, que eu vou chegar lá também no slide, e para resolver o problema, porque alguma vez dá algum probleminha de cadastro. Então, por isso que precisa fazer antes, que aí dá tempo de verificar, de ajustar tudo certinho. Tudo bem, pessoal? Quem nos assiste também veja a colega Tatiane já está nos comunicando que pode, né, ter algum probleminha de cadastro, então vai antes. Ah, professora, mas ela é até o dia 6/4, mas isso passa rápido, gente. Nós tivemos alguns problemas. E mais ainda, quais são as vantagens? Primeiro, o aprendizado. Ela vai falar de gestão de tempo. Ela vai falar de mercado de trabalho, de entrevista, de postura, de apresentação, de seleção de pessoas, tudo de bom. E mais ainda, você vai tirar um certificado que você poderá pôr no seu currículo. Para nós, o que tem que vir? O certificado e um texto no fichário. Então, fez o texto do fichário, anexou o certificado, pronto. Está aí a atividade. Então, prestem bem atenção na notificação que a Tatiane nos fez. Pode ser que você vai fazer aí o cadastro de tudo certo, mas fique atento que pode ocorrer algum probleminha. Aí você tem um link, eu vou abrir lá depois para a gente falar. Tudo bem, então, gente? Então, eu vou compartilhar a tela e eu vou sumir aqui um pouquinho para a gente pegar os slides. Nós só temos aí somente 17 slides, né? Que, deixa eu ver, entrou mais alguém aqui, o Eric. Oi, Eric, boa tarde. Vamos ver. Eric, deixa eu ver, ele está chegando. Oi, Eric. Oi, professora, tudo bem? Boa tarde. Bem animado? Que bom. Você está me ouvindo? Chegou na hora, Eric, a gente ia começar a abrir os slides, né? E aí, então, você chegou. Então, a gente vai começar no horário bem bonitinho, para cumprir, são só 17 slides. E, claro, se tiver dúvidas, a gente sempre dá um tempinho, etc. Mas a gente vai, então, entrar, começando, colocar aqui. Professora, meu áudio está saindo aí? Não? Oi? Está saindo meu áudio aí? O áudio, o meu, tá saindo bem, eu estou ouvindo bem você. E eu? Você Tá está bom, me então, obrigado. ouvindo? Sim. Ok? Então vamos lá. A gente vai começar. Só ver aqui a hora que. Olha lá. Boa tarde a todos e a todas que vão nos assistir ou que estão aqui presentes. A Tatiane e o Eric. São só 17 slides. Vão ser muito elucidativos com as agendas 5 e 6. Nós sempre revisamos as 5 e anunciamos as 6. As duas têm como atividade, fichário e bloco de notas, não são debates, tá bom? Então, aí às 7 já é debate, né? Então, vamos lá, gente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e eu já tô, deixa eu só acertar aqui o compartilhamento da tela para a gente começar a videoaula, certinho? Então, ok. Deixa eu só ver, ela já está. Entrou mais alguém. A Márcia. Oi, Márcia. Boa tarde. Olha lá, Márcia. Oi, Márcia. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Olá, Clara, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo ótimo. Eu estou saindo do trabalho, vou para o carro, vou dirigindo e assistindo. Que bom, ótimo. Muito bom, Márcia. Fica tranquila.
A gente vai conversando aí sobre os slides. Eu estou compartilhando a tela, né? Então, agora deixa eu ver aqui. Tá no compartilhamento. Então, deixa eu dar uma olhadinha se está tudo certo, para a gente começar a falar dos slides. Atenção, pessoal, eu coloquei os slides no e-mail pessoal de vocês, tudo bem? Assim fica melhor, né? Então, vamos lá para o compartilhamento. Janela inteira. Olá, pessoal, eu vou abrir os slides para a gente começar e me digam se estão vendo os slides. Conseguem ver os slides, sim ou não? Tá dando para ver sim, professora. Que ótimo, obrigada. Então, olha lá, pessoal, nós estamos aí colocando que tem só 15, 16 slides. A gente tem uma atividade interativa que é muito prática, extras cálculos, né? Aqui a gente está anunciando, aqui a gente está falando, já estava falando um pouco com a Tatiane, né? A questão aqui da Agenda 7.1, que é a gestão do tempo. A gente falou, colocou bastante orientações, porque essa agenda, ela vence em 6/4. Porém, vocês vão ter que fazer um cadastro. Então, tudo isso tem que ter uma antecedência para o aluno fazer o curso. Esse curso é feito na plataforma do Centro Paula Souza, no MOOC. Então, ele tem todo um procedimento e é muito importante que vocês façam com antecedência, porque vai ter um cadastro, pode ser que dê algum probleminha, mas totalmente resolvível. Tem lá um link que vocês podem comunicar e fazer o curso tranquilamente. Vocês vão gostar muito do curso, porque além de vocês aprenderem muito sobre entrevista para emprego, seleção, é muito importante, porque ele vai falar também da gestão do tempo, como você administra seu tempo, né? Principalmente o aluno do EAD, é o protagonista e é o autor do seu aprendizado. Então, ele faz o seu tempo, né? A gente sabe que, em média, são 20 horas o recomendável, mas é o aluno que administra esse tempo. Por isso que ele faz o EAD, porque ele não teria tempo de estar indo até a escola, né? Então, é isso. Então, a gente tem aqui o período de recuperação, né? Ele abre agora na sexta-feira, dia 20, e as agendas é de 1 a 5. Atenção, agenda 5. O que acontece com ela, professora? Ela permanece aberta. Por quê? Como ela está lá vencendo dia 23, ela continua aberta. Mas qual é o critério, professora? Então, até o dia 23, ela tá consistente aí as atividades MB. Depois do meio-dia, ela será B para o período de recuperação, certinho? Então, se teve algum problema, ai, professora, deu um problema no equipamento, então me avise. Avisa lá, quando você for postar, não precisa pôr no correio técnico, não, lá na atividade. Observação, fui fazer a postagem, tive um problema. Ah, fui fazer a postagem, teve problema de saúde, tem atestado médico. Enfim, só comunica ali para a gente considerar. Tudo bem, gente? Eu acho que tem mais alguém querendo entrar, mas eu não estou, ele não está conseguindo. Se tiver alguém que conseguir, pode colocar o coleguinha aí. Bom, então, agenda 5 nós programamos como fichário e bloco de notas. Por quê, professor? Porque vocês têm aí uma necessidade de ficar bem preparado para o exame presencial. Então, a gente colocou o bloco, são questões relativas a departamento pessoal, férias, direitos e deveres de trabalhadores, né? Professora Lídia, pessoal, pediu que reforcemos alguns comunicados sobre alunos com guarda religiosa e com aquelas questões de aquele tratamento especial
do aluno quando tem alguma dificuldade, né? Então, é o CGR que eles colocaram lá, né? Então, seria isso para o comunicado que precisa mandar o atestado lá, e é no próprio ambiente virtual que é para fazer isso. Então, aqui está a agenda 5, né? Aqui está sendo colocado, né, as questões centrais, que é para registrar empregado, é preciso várias etapas, né, para mantê-lo na organização, o cumprimento rigoroso de normas. Isso é essencial para garantir os direitos tanto do empregado quanto do empregador, assegurando relações de trabalho justas e harmoniosas. No estudo dessa agenda, né, você atuará no departamento pessoal da clínica Bem Viver, o estudo de caso dela, né, numa clínica médica especializada em atendimento ambulatoriais, consultas e exames laboratoriais. Com a recente expansão dos serviços e a conquista de contratos em planos de saúde, houve um aumento significativo do fluxo dos pacientes, o que exige maior dedicação da equipe de atendimento e enfermagem. Esse cenário demanda a correta gestão da jornada de trabalho, olha lá, a remuneração e as demais obrigações trabalhistas que o ambiente de trabalho, para que o ambiente de trabalho se mantenha organizado, produtivo e em conformidade com a legislação vigente. Veja isso, né? Isso é muito importante. Bom, eu estou ingressando no slide de número 4, onde vem a baila ao cálculo de horas extras. Eu observei que vocês são bem cuidadosos, estavam verificando, né, os cálculos, como fazer. A gente sabe que na sessão Mergulhando no Tema, nos traz todos os roteiros para a gente poder entender cálculos de horas extras. Eu estou verificando aí a questão das postagens, já olhei, várias estão corretas e vou começar a fazer a mediação a partir de amanhã, já vou estar olhando os cálculos que foram feitos. Então, a gente tem um estudo de caso aí, né, de funcionário, de pacientes. Então, a clínica Bem Viver precisou contratar 2 funcionários e fazer hora extras, né? Então, esses 2 casos, da Maria e do João, eles recebem um salário de 2.800 e cumprem jornada de 8 horas diárias, das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para o almoço. Então, a Maria, ela é auxiliar administrativa, ela trabalhou até as 19 horas durante 3 dias, totalizando 6 horas extras. E o João, ele trabalhou 5 horas extras em um sábado, né? Então, o que era para fazer? Calcular aí a hora extra do João e de Maria e quanto eles têm a receber. Deste modo, pessoal, assim, essa atividade ela está em curso. Então, o que a gente pode falar na videoaula é retomar as providências que nós temos na sessão Mergulhando no Tema. O que parte esse caso, pessoal, ela está baseada em 44 horas, porque a gente viu que tem outras cargas horárias também. Então, ela está para 44 horas, ela está naquele modelo da sessão começando para começar o assunto. Então, ela está ali. Então, o que podemos dizer, né, em linhas gerais, que esse salário ele vai ser dividido por 220, depois você vai calcular o preço de 1 hora. E você vai observar, né? Bom, se foi em dias normais, né? Então, você vai aplicar 50%. Ou seja, o valor de 1 hora, mais a metade dela, você já tem o valor de
uma hora extra. Eu vi que vocês conversaram bastante lá no WhatsApp e estava correto, né? E após este cálculo, então, você vai ver quantos dias que trabalhou e multiplicar, então, isso para você saber quanto que é as horas extras dele, né? Então, fazer o cálculo direitinho e colocar lá no fichário. O João, pessoal, tem uma característica diferente. Ele fez hora extra no sábado. Atenção, sábado é considerado dias normais, salvo se tiver convenção coletiva que diga a especificidade. Então, sábado é dia normal. Tudo bem? Eu olhei alguns, todos que eu olhei por enquanto fizeram certinho. Pode ser que quem está nos ouvindo, se fez, já postou, que eu ainda não fiz todas as postagens, pode verificar que eu vou fazer alguma observação. Tudo bem, então? Então tá. A Natália está comunicando sem problemas, pessoal. Nós entendemos que muitas vezes o aluno não pode pode participar da videoaula ao vivo, mas poderá assistir e mandar perguntas normalmente, né? Isso que é importante. Bom, como ela está em curso, eu não posso fazer aí a resolução dela, mas insistir no modo de cálculo. Bom, horas normais é durante a semana, dividiu o salário por 220, porque a hora é 44 pela CLT, pela Constituição Federal. Então, é isso. Então, vai dividir por 220. Esse caso é isso. E aí, depois, você vai fazer o cálculo. Então, é horas normais, né? Calcular o preço da hora, põe mais 50%, que é a metade, né? Aí, você tem o preço de uma hora, multiplica pelas horas que ele fez, certinho? E tem uma característica diferente, que o João, ele fez num sábado. Porém, sábado, ele é hora extra normal, salvo se ele tem a convenção coletiva, certinho? Eu estou dando uma olhadinha aqui rápido no outro computador, pessoal, deixa eu só ver aqui, tá, isso mesmo. Eu vi que os alunos que fizeram, eu peguei 2 e já olhei, está correto, certo? Mas até amanhã vocês já vão estar olhando como é que está tudo isso para tirar dúvida. Vamos caminhando para o slide de número 5, onde tem uma questão 2 para a jornada de trabalho e escalas. Atenção à convenção trabalhista da categoria, né? Então, aqui está sendo colocado, né? Aí a questão é para vocês analisarem e responderem, né? O processo de desligamento, qual é o processo, né? Quais os passos que o RH deve seguir? Por que é importante fornecer feedback e documentar o desempenho do colaborador antes do desligamento? O senhor sabe que depois, se ele for procurar um novo emprego, tudo isso será verificado. Tudo bem? Nós temos aqui sobre benefícios e descontos no salário. Então, veja que a Agenda 5, ela foi pleiteada, né? Ela foi aí bem elaborada com o quê? O bloco de notas, que vai falar sobre benefícios. Aqui tem uma questão para o fichário e tem lá o bloco de notas. Estou ingressando no slide de número 6, que reforça essa questão, esclarecendo, né? Aqui um exemplo que está onde, professora? Está na seção lá para começar o assunto. Então, ele dá um modelinho aqui de cálculo, né? Do empregado, né? O trabalhador, ele recebe salário de
2.600, ele tem uma jornada das 8 às 17. No mês concluído, ele trabalhou 5 dias até 19 horas. Calcule, né, então, quanto ele deve receber pelas horas extras trabalhadas. Registre, a gente pegou esse modelo lá para começar o assunto. Então, é lá aquilo que a gente falou. E essa parte do fichário também vai dividir por 220, que a gente está considerando aí 44 horas. Em seguida, olha lá, pessoal, ele está fazendo aí o cálculo, né? Então, tem 50% de acréscimo, né? Então, porcento significa dividido por 100, dividimos a porcentagem por 100 para obter um número decimal equivalente. Em seguida, removemos o sinal de porcentagem, por exemplo, 50% pode ser convertido para a forma decimal. Pode, pessoal. Mas, alguma vez, o aluno tem facilidade no cálculo, mas é sempre bom ter toda a certeza de que não deu nenhuma, alguma escorregada, não é mesmo? Então, ele tinha, então, aí 50%, pode ser... Ah, professor, por que ele pôs 1,5? Essa é uma estratégia matemática no cálculo que já dá direto o valor. Mas você pode também dividir a hora, quanto é metade, e soma com a hora original. Aí o aluno, ele vai, então, ver qual é o melhor modo de fazer. Então, a gente replicou as orientações aqui que a gente tem para começar o assunto. Importante que aqueles links da sala de aula sejam vistos rigorosamente, né? Então, sábado é considerado normal, depende da convenção coletiva. Muitas empresas optam pela solução de banco de horas. Nessa modalidade, as pessoas podem fazer um sistema de compensação, folgando as horas trabalhadas a mais em outros dias. Esse sistema só pode ser adotado mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isso é muito importante. Estou ingressando, então, no slide de número 8, onde, bom, só mais um pouquinho, gente, só um pouquinho mais aí na cima. Vocês viram que nós mandamos o bloco de notas. O bloco de notas está constituído de questões de múltipla escolha, só assinalar qual você escolheu em cada uma delas. Você pode só mandar lá no bloco de notas quais você assinalou ali. Tudo bem, gente? Então, é isso que você vai fazer. E a quinta questão, ela dá um cálculo. Aquela ali precisa fazer o cálculo de horas extra. Com certeza você vai encontrar o valor correto e a alternativa que está lá. Já vi que 2 ou 3 alunos fizeram corretamente. Então, a agenda 5 está bem aí colocado. Se tiver mais alguma dúvida, não existe em perguntar. Vamos entrando para o slide de número 8, onde a gente anuncia, mudou agora a sequência. A gente teve departamento pessoal 1, agenda 4. Departamento pessoal 2, agenda 5, onde a gente teve essa sequência didática. Agora nós vamos pegar, gente, na escrituração contábil 1, que vai abrir, então, a agenda 6, no dia 20. Atenção que essa agenda, ela ainda não inclui a recuperação contínua, ela só vai no segundo. Essa aí tem que fazer a data direitinho. Então, pessoal, aqui refazendo novamente, a professora Lídia pediu que reforcemos muito a questão da gestão do tempo, que é a complementação da carga horária do curso. Ele tem 1.200 horas e, para tanto, precisou colocar mais 2 agendas. Esse curso Gestão do Tempo é muito interessante, muito bom, vocês vão gostar muito, só que precisa fazer com antecedência, porque se der algum probleminha, você tem como um tempo. Ele tem que ficar, acho que 10 horas do sistema, 8 a 10 horas,
para você fazer o curso. Então, por isso que a gente anunciou na agenda 5. Porém, ele só vence em 6/4. Exige um cadastro. Então, esses procedimentos precisam ser tratados com antecedência. Tudo bem? Além do que, você vai ganhar um certificado, você pode pôr no seu currículo e você pode também colocar onde? Ele é só fichário, a 7.1. Você vai colocar lá no fichário e fazer um texto. Não esqueça do texto, que alguma vez o aluno esquece, aí eu devolvo para colocar. Mas não esquece, vocês vão fazer um texto explicativo sobre o que você achou do curso avaliativo, e nós pedimos muito que faça, pessoal, porque essa avaliação sobre o curso, sobre o aprendizado do aluno, o que ele aproveitou, é muito importante para a melhoria da qualidade, né, do curso. Isso é muito importante. Então, faça isso, que a gente vai ficar muito grata. Vocês vão colocar lá no fichário. Ele é só fichário, né? Bom, agendas de 1 a 5 procedimentos, a gente já falou sobre isso. Caso tenha atraso de atividade, quando você for para... Tem atraso, vou no período de recuperação, coloquei lá debate. Já tem uma aluna que falou comigo que na hora que ela foi postar, o sistema caiu e passou do horário. Pronto, já sei, ela vai colocar lá e eu já estou sabendo. Então, eu vou ver essa atividade como se fosse menção normal. Está consistente? MB. Agora, não tendo nenhuma justificativa, de acordo com o regulamento, a menção máxima é B. Certinho? Bom, aqui eu coloquei, atenção, o percentual na slide 13. Então, quando chega no período de recuperação, eu vou lá um pouquinho, vou dar uma corridinha no 13. Tá? Atividade obrigatória, revisão 1, tal. Tá. Aí a gente chega lá. Mas a questão é no percentual, pessoal, que ele está mais falando sobre isso. Bom, eu estou indo para o slide de número 9, que já acabamos de falar sobre ele agora. Então, ele tem um cadastro na plataforma, e também uma matrícula no curso de interesse. Então, você tem que se matricular nele. Assista o vídeo. Lá no 7.1 tem um vídeo para vocês assistirem, para que você possa realizar o curso. Atenção que tem um tempo de permanência no curso, portanto, não deixe para a última hora. Se tiver qualquer probleminha lá, pessoal, é direto com a gestão do MOC, né? Então, o e-mail para moc@cps, você vai mandar para lá. Eu estou com problema no cadastro. Então, é por lá mesmo. Se quiser notificar, falar alguma coisa, tudo bem, mas é a própria gestão do MOC que vai tratar isso. Estou falando, então, agora, gente, da agenda 6, para a gente cumprir direitinho o horário. Essa agenda, como eu disse, ela mudou, né? Vem contabilidade 1. Essa contabilidade 1, ela vai falar de registro contábil. Então, nós temos aí um estudo de caso muito interessante para a gente ver. Ela vai abrir, então, no dia 20/3 e ela vai fechar o dia 30/3. Ela é fichário e bloco de notas. Atenção que esse bloco de notas eu vou explicar bem detalhado. É a primeira vez que vocês vão fazer, mas a gente tem aí o interesse que vocês fiquem bem preparados para o exame presencial. Então, ela é revisão. Calma lá. Vamos falar do debate? Bom, no debate, pessoal, a gente tem aí uma questão bastante interessante, né? Nós temos aí as recomendações, né, sobre o material que vocês têm que usar. No módulo 1, pessoal, na agenda 12, orçamento financeiro 1, vocês viram muitas orientações de exercício, né, sobre onde encontrar os conceitos fundamentais para o entendimento da escrituração contábil. Então, eu já pus aqui o acesso, que é para você ir lá ver. Então, ela é uma agenda
um pouco mais detalhada, vai exigir mais tempo de estudo. Então, né, a gente já está orientando. Nessa agenda, nós vamos estudar a contabilidade de uma empresa e deve realizar a escrituração dos fatos que alteram o seu patrimônio. Lembrando que patrimônio, a definição é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, nós temos aquela figura de ativo, de passivo. Seria interessante dar uma olhadinha lá no módulo 12, no módulo 1, agenda 12. Tendo alguma dificuldade, é só colocar que a gente fala mais sobre isso. Então, nós temos aí que toda organização precisa registrar. Olha lá. Então, contabilidade 1, registrar as suas movimentações financeiras, de modo que consiga emitir relatórios precisos, olha isso, para verificar seu desempenho e tomar medidas de gestão que favoreçam o crescimento da empresa. Então, é a saúde da empresa, né? O balanço patrimonial, ele vai mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Calma que a gente está entrando na 6. Na 7, nós vamos partir para a parte de exercício, né? Balanço, balancete, né? Então, a gente vai ver aí mais detalhadamente aí os lançamentos que são feitos, razonetes, né? Tudo isso a gente vai aprender. Por hora, então, nós vamos ter que aqui algumas orientações importantes. Quais são as competências que vocês devem estar preparados? Vocês sabem, pessoal, que o curso de administração ele é riquíssimo para ingresso na empresa. Os senhores podem ir para contabilidade, recursos humanos, atendimento ao cliente. Vocês podem ir também para a parte de sistemas, porque muitas vezes, pessoal, a empresa ela tem já um sistema que você poderá aprender e trabalhar no sistema, embora você seja um aluno de administração. Muitas vezes eles promovem cursos mais detalhados, e é um aluno de administração que pode fazer. E mais ainda, vocês poderão fazer, quando terminar esse, um curso também aí de TI, certinho? Nós temos essa vantagem que vocês poderão fazer. Bom, o que vocês precisam desenvolver de habilidades? Organizar e coletar documentos e informações financeiras. Olha isso, gente. Isso é uma exigência para o técnico em administração. Tudo bem? Então, veja isso, né? Vocês estarão preparados. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Reconhecer os fatos. O que é um fato administrativo, né? Registrar adequadamente as operações financeiras, documentar as informações referentes a compras, vendas, pagamento, recebimento, registrar, segundo as exigências legais, todas as movimentações que afetam o patrimônio da empresa. Identificar, né, os principais tipos de livros fiscais. O livro razão, conta corrente, tudo são livros fiscais obrigatórios. É claro que existe o livro físico e o livro sistema, que ele tem lá um programinha para esses 3 livros fiscais, né? Conta corrente, né? Livro razão. Então, tudo isso é muito importante. Caracterizar as exigências legais de um documento fiscal. Então, vocês precisam aprender como que eu posso analisar um documento fiscal. Por exemplo, uma nota fiscal. O que é um documento que é reconhecível perante a legislação? Então, tem um padrão esse documento para que ele seja um documento fiscal. Senão, não tem valor para a contabilidade, né? Então, vai compreender a importância do sigilo profissional e da
confidencialidade que as pessoas que lidam com a contabilidade devem manter. Assim, pessoal, a parte contábil é uma parte muito atraente que vocês poderão se especializar, ser um contador perito contábil. Ele é muito importante e tem um retorno financeiro muito aí atrativo, já que vocês estão estudando a contabilidade, né? Então, é muito importante, caso tenham mais afinidade, de aproveitar, então, fazer um curso de contabilidade. Nós temos também esse curso de contabilidade no tipo ensino médio, tem também. E tem no EAD, não sei se ainda entrou ele para EAD, acho que ainda não, mas é muito bom. Agenda 6, então, pessoal, a gente está aí no horário direitinho, né? No bloco de notas. Professor, o que eu vou fazer lá no bloco de notas? No bloco de notas, pessoal, nós vamos enviar para vocês, então, uma revisão das agendas de 1 a 5. O que eu vou fazer, professora? Bom, primeiro você vai receber 2 arquivos, um da programação e o segundo arquivo, porque lá na programação orienta. O segundo arquivo vão as questões que você vai responder. Opa, como é que é isso, professora? Bom, você recebeu aí a programação que está indicando para você como que você vai proceder. Então, recebeu, olhou a programação, porque vai o fichário, você tem que fazer o fichário. É o que eu acabei de falar com vocês agora. Quando chegou no bloco de notas, você vai primeiro reservar um lugar tranquilo e senta, marca no horário quanto tempo você vai levar para responder as questões. Você vai respondendo e assinalando aquela que você achar correta, porque vai das agendas de 1 a 5. Por isso que ele fala revisão 1. Depois vem a revisão 2, calma, não é agora, é lá para a agenda 10. Então, revisão 1. Aí você vai assinalando as questões que você achar o correto. Você acabou, atenção que o gabarito vai junto, mas por favor, né? Você não olha não, faz, aí você vai no gabarito e confere. Aí as questões que você acertou, tudo bem, então você tem que colocar quais questões acertou, tal, 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 quantidade, tanto. Quais questões que errou? Opa, lá, essas que você errou, você vai ter que justificar a questão que... O que é isso, professora, justificando? Então, você vai justificar por que você errou. Eu não prestei atenção que tinha um dado importante que eu não havia percebido. Eu não havia compreendido esse conceito. Então, você justificou. Pode até colocar, eu achei a resposta no livro. Não, eu apenas me enganei porque não prestei atenção nesse conceito, não entendi que eu tinha que aplicar isso, tem horas extras lá para calcular. Então, veja tudo isso. Depois que você fez isso, você vai lá no bloco de nota. O que eu tenho que colar no bloco? Eu já coloquei o que você vai colocar no bloco. Então, precisa colocar um título, pessoal. Porque o bloco de notas, ele é um caderninho do aluno, ele põe de tudo. E a hora que eu vou mediar, eu preciso, então, estar atenta ali. É ali que eu estou colocando. Então, você colocou lá o título dela, né? O título dela, bloco de notas, agenda, né? Que está lá para fazer, né? Então, você vai colocar o título dela. Deixa eu ver se eu instrucionei aqui. Tá. Aqui eu falei do fichário, pessoal. A gente vai voltar lá no bloco. Então, você vai verificar que nós temos um estudo de caso da vida ativa suplementos. Tem 2 questões que você vai ter que responder no fichário, né? Então, está aqui, muito interessante, vocês vão gostar muito, pessoal. Então, está aqui as questões do fichário, né?
E ele já está colocando aqui, mergulhando no tema, que é para te ajudar, né? Então, para você entender o que é fato administrativo, né? E as questões que você vai ter que responder, né? Então, aqui tem os fatos administrativos, correspondem às operações realizadas pelas empresas que provocam alterações, olha isso, em seu patrimônio, como compras, olha isso, compras, vendas, pagamentos e recebimentos. Com base no texto apresentado, identifique os acontecimentos que podem ser considerados fatos administrativos. E ele já está dizendo que é que altera o patrimônio e quais são eles, né? Compras, vendas, pagamento, recebimento, né? Em seguida, classifique cada uma delas de forma, né? Cada um deles de acordo com o tipo de operação. É compra, é venda, é recebimento ou pagamento. Explique brevemente de que forma essas operações podem influenciar o patrimônio da empresa. Ok? Bom, a segunda questão. Explique o que é escrituração contábil e qual é a sua importância da vida ativa, né? Do estudo de caso, da vida ativa suplementos, né? Além disso, descreva quais dificuldades a empresa pode enfrentar caso não registre corretamente esses fatos. Certinho? Bom, deixa eu só dar um toque mais para vocês sobre agenda 6, né? Deixa eu só ver aqui um pouco. Bom, é isso mesmo. As questões estão ali, né? E agora, pessoal, a gente já... Olha, no bloco de notas, vamos só verificar isso aqui. Olha como é que tem que estar, pessoal. O título dela, questões de exame presencial passado, agenda de ano. As questões que errou deverá justificar. Procurar no livro didático a resposta e indicar a página que encontrou a solução. Ou a dedução. Por exemplo, não. Eu simplesmente não havia entendido aquele conceito. Me atrapalhei com a outra questão seguinte. Então, você está justificando de maneira que você realmente está entendendo por que, que é aquela alternativa que é correta. Ah, não, professor, eu não entendi. Fórum de colaboração e apoio. Eu chamo todo mundo lá. Olha, essa questão não foi aceita, precisa de conversar mais. O que vocês acham disso? Então, é a conversa que existe, né, a interação entre os alunos para resolver o problema, certo? Eu estou colocando aqui que vai o gabarito, na página 2, só deverá ser visto por você após ter marcado a escolha das alternativas de cada questão. Fique bem preparado para o exame presencial. Então, vocês entenderam como que tem que fazer a postagem no bloco. Da agenda 5, eu vi que as postagens foram feitas corretas. Alguns alunos, pode ser que ainda não estavam acostumados, mas claro que vai, então, aí gostar disso. Pessoal, eu fiz uma breve atividade interativa. Elas estão aí para vocês, Você no Comando. Essa atividade, pessoal, ela é bem rápida. Eu creio que é possível fazer por aqui. Então, pessoal, bem rápida e dá para fazer aqui pela videoaula. Então, a gente tem aí um estudo de caso, né? Que o empregado, ele recebe... aqui, ó, o empregado, ele trabalhou 8 horas extras no mês. O seu salário é 1.600. Quanto deverá receber a mais pelas horas se tiver trabalhado 2 horas depois do expediente, ao longo de 4 dias no meio da semana? Bom, então a gente propôs aqui, pessoal, até lá o iniciozinho.
Eu não sei se há condições de vocês fazerem e a gente discute, eu fecho aqui e vou lá para, para a parte aí das interações, para a gente ver como é que ficou essa história aqui do cálculo dessas horas extras que a gente pleiteou aí. Eu creio que a gente tem um tempinho, daria para a gente ver um pouquinho, né, como que ficaria essa questão das horas extras. Ela está no você, no comando 1 e 2, né? A gente procurou pegar aí você no comando 1 e daria para a gente fazer um pouquinho só essa questão, porque agora a gente tem que aplicar uma atividade interativa durante a aula, que assim a gente promove, né, aí a interação dos alunos e poder, então, tirar realmente as dúvidas. Tudo bem, gente? Deixa eu ver o compartilhamento. Espera só um pouquinho que eu vou indo. O compartilhamento saiu. Eu vou colocar no WhatsApp, tá bom? Aqui, deixa eu só ver. Oi, gente, deixa eu vir para o chat. Todo mundo está me vendo? Olha, gente, o compartilhamento, ele parou um pouquinho. Eu vou colocar a questão, olha, vocês conseguem ver o compartilhamento ou ele parou, gente? Eu acho que parou. Parou? Sim ou não? Oi? Deixa eu colocar aqui. Parou sim, professora. Ok. Deixa eu só colocar ele aqui novamente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olha lá, pessoal, eu coloquei aqui, tá aqui o probleminha, deixa eu soltar, senão não vão ver, né? Olha lá, gente, então tem duas questõezinhas, elas foram extraídas do compartilhando, né? É uma sessão que vocês têm lá, né? Que vocês podem ver, né? Sobre você no comando 1 e 2. Então, vocês estão em 3, a gente partiu, né? Do 1.600 dividido por 220. Se for possível fazer o cálculo, a gente poderá, então, discutir essa parte que está aí, que ele pediu, né? Então, quem será o candidato? Não, pode todo mundo fazer aí, discutir. Ele está você no comando 1 e 2. Tudo bem? Eu espero um pouquinho, pessoal, que a gente não passe muito do horário. Então, como que começa? Aí, no caso, né? Deixa eu só voltar lá para cima. Olha, vamos só ver. Aqui, deixa eu ler. Ó. Em seguida, você trabalha no RH de uma organização e o empregado lhe faz uma consulta. Ele diz: esse ano eu tive. Espera um pouco, esse não. 14 faltas. Deixa eu ver algo mais. Vamos só fazer esse aqui, pessoal. 2 horas. Vamos só fazer esse aqui do empregado, que ele trabalhou 8 horas extras no mês e o salário era 1.600, né? Quanto ele deve receber a mais pelas horas que tiver trabalhado, né? Então, a Tatiana está escrevendo, o ponto de partida é 1.600, que é dividido, então, né, por 220, e daí, então, a sequência, né? A Tatiana está escrevendo, oi, Eric, tudo bem? Vamos fazer o cálculo? Eric, me ouve? Tudo bem por aí? Não sei se estão conseguindo me ouvir. A Tatiane está. Deixa eu só baixar mais um pouco, gente, para mim ver.
aqui. Ah, a Tatiane já fez, gente. A Tatiane já fez, né? Ah, peraí, deixa eu ver quem tá. Ah, o Nilson. Oi, Nilson. Oi, Nilson, boa tarde. Como vai, Nilson? Me ouve bem? Olá, Nilson, boa tarde, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Ou tá sem áudio? Pode ser que esteja, né? Boa tarde. Oi, professora, boa tarde. Estou ouvindo sim, tá bom? Uma boa, uma boa aula para todos nós. Ah, que ótimo. Parabéns. Nilson, olha, não faz mal que a gente está aí nas conclusões e a gente tem uma atividade interativa que eu coloquei para vocês no slide aí que a gente falou agora. E eu coloquei aqui, aqui é o seguinte, esse funcionário, eu peguei o soldo, essa atividade, ela está no você no comando, vocês têm ela aí, mas a gente tem que pôr uma atividade interativa que o aluno faz durante essa videoaula. Então, eu escolhi essa aqui. O empregado, né, ele trabalha 8 horas no mês e o seu salário base é 1.600. Então, quanto deverá receber a mais pelas horas que tiver trabalhado? Eu já vi que a Tatiane já fez uma parte do cálculo, né? E ela já colocou aqui para gente. A questão A é 2 horas depois do expediente ao longo de 4 dias, certinho? Então, o ponto de partida está aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, já estão fazendo o cálculo aqui, né? Ah, o que mais que ele quer saber? Tá, tá. Aí a gente tem que calcular o total dessas horas extras, né? Que foi feita, né? E o outro caso é 4 horas divididas em 2 domingos. Atenção que domingos é 100%. Então, vamos fazer, Nilson? O histórico está ali, ela está no você no comando, eu não sei, pode ser que você esteja aí voltando para casa, não tem problema, tá? Se não for possível, mas a gente tem no slide, ele vai estar lá, então o aluno poderá fazer, depois comentar no fórum de colaboração, de maneira que a gente mobilize a atividade com o aluno. Tudo bem? Eu vi que a Tatiane está fazendo, deixa eu ver. Então, agora nós vamos para a hora extra normal que ele está falando. Agora vamos ver o total de horas extras, né? 4 horas divididas em 2 domingos, né? Então, vamos ver esse cálculo que a gente tem aí. A gente tem uns 5 minutinhos, gente, 5, 10 minutinhos, e a gente já tem, então, isso bem aí trabalhado, tirado as dúvidas, e caso tenha dúvidas, pode continuar mandando, se não está aí realmente causando alguma dúvida, né? O professor está aqui para ajudar vocês. Lembrando, pessoal, que essas orientações sobre cálculo de horas extras, elas estão na sessão para começar o assunto. Tudo bem? O Nilson está digestando. Não tem problema, pessoal, se estiverem a caminho, estiverem em curso, mas depois vocês poderão se comunicar comigo falando como é que foi a fazer essa atividade. Olha lá. A Márcia, ela tá em curso. Ela tá vindo do trabalho, ok? Então ela não teria o Nilson, né? Ah, Nilson, espera um pouquinho. Você que pediu para a gente falar, para explicar novamente, né? Então, Nilson, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar o arquivo, que é para você ver a questão que eu vou colocar, tá bom? Que fica melhor. Talvez ali, não sei se deu para você ver muito bem, né? Deixa eu só compartilhar o arquivo, só um minutinho que eu. Tá.
Então, só um minutinho que eu vou sumir um pouco daqui. Compartilhar. Janela. Isso. E agora, já vou entrar lá no slide. E, deixa eu ver. Consegue ver, Nilson? Está conseguindo ver, Nilson? A tela que eu estou compartilhando? Sim ou não? Consegue ver, Nilson? Sim ou não? Oi, Nilson. Nilson, pode ser até que você... Ah, tá. Sim. Não. Ah, espera aí. Deixa... Ah, tá. Olha, o Eric... Só um pouquinho, Nilson, que a gente já chega lá. O Eric colocou aí... Ah, é isso. Olha lá, ele está perguntando. Só um instantinho, Eric, que a gente já vai ver que o Nilson está pegando agora a questão. Aqui pode sim. Pode sim. Então, Nilson, a gente está olhando aqui na qual é o que você tem que fazer, né? Então, olha só, essa atividade interativa. Você trabalha no RH de uma organização e o empregado lhe faz uma consulta. Ele diz: este ano eu tive. Esse aqui, gente, eu vou deixar um pouquinho para depois, porque esse aqui vai ter que consultar a legislação. Vamos fazer esse aqui, o 2, só o 2, tá bom? Só o 2. Olha só, o empregado, ele trabalhou 8 horas extras no mês e o seu salário é 1.600. Quanto deverá receber a mais pelas horas se tiver trabalhado? 2 horas depois do expediente, ao longo de 4 dias, no meio da semana. Então, já sabe que não é 50%. O ponto de partida, Nilson, é dividir o salário por 220. Pode ver que os colegas já colocaram lá. Se você quiser dar uma olhadinha e também fazer, tudo bem. Senão, no máximo em 10 minutos a gente já vê. E 4 horas divididas em 2 domingos. Atenção! Quando acontece isso, então, tem. Então, é isso, Nilson. Só um minutinho, tenta verificar. Eu já vou estar verificando isso para a gente concluir, para não avançar muito no nosso horário. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu ver. Eu vou voltar, Nilson, eu vou voltar para verificar aqui o que foi colocado. Só um instantinho que eu vou. O compartilhamento para um pouquinho, tá? Deixa eu só ver. Ó, deixa eu só ver aqui o que eles estão colocando, gente. Olha, deixa eu ver. Poderia explicar novamente? Já estou falando, né? Então, olha só. O Eric, vamos lá, ó. Vamos só ver. A Tatiane, pessoal, ela mostrou para gente que 4 horas no domingo, né? Primeiro ela começou lá, ela achou lá o valor, né? 2 horas por 4 dias, né? E deixa eu ver, ela colocou a resposta para 4 horas. O A ela colocou ali, 2 horas por 4 dias, né? Então, ela fez direitinho, dividiu o salário lá por 220 e ela colocou que é 7,25, né? A hora trabalhada e mais 50%. Ela já deu aqui o resultado que ficaria. Então, 7,25, deixa eu ver depois para adiante. Olha só, o Nilson foi e colocou, deixa eu ver, então seria 7,27 mais a metade, deixa eu só ver um pouquinho mais aqui. 7,27 mais 3,63, que seria
Deixa eu ver, está avançando um pouquinho sem a sequência, né? O Eric colocou, quando ele colocou 7,27, deixa eu ver quem avança. Faltou ali, gente, porque é 7,27, mas você tem que considerar os 50%, não é? Então, 7,27 mais 363, você vai ter... Por que é 363, professora? Porque 7,27 dividido ao meio, ele vai te dar 363. Tudo bem? Aí você soma com o preço da hora extra, que deu 7,27, ele vai dar 10,95. 10,95 vezes 8 vai dar, então, os 87,60 para aí a questão da letra A. Eu vou colocar aqui, pessoal, deixa eu só ver adiante. Olha, quando avançou ali 58 e 16, ele já avançou na outra questão. Tudo bem? A questão A, né? Ela importaria, então, daria 10,95, né? A hora, considerando aí o percentual de 50%, e eu multiplico por 8, porque ele fez 2 horas por 4 dias, né? Então, isso é igual a 8 horas durante a semana, não é mesmo? Que corresponde aos 50%. Calma que eu vou colocar o gabarito, tudo bem? Não precisa ficar aí 50... Ah, então, ele já colocou, o Eric colocou a resposta da B. E da B, Eric, deixa eu ver. Você... Tá. Tá. Então, vamos fazer assim. Olha, o Nilson está um pouco corrido, porque você chegou no finalzinho, mas então eu vou passar o gabarito direitinho. Na questão A, faltou concluir a questão A. Eu não sei se alguém concluiu. Deixa eu subir um pouquinho, gente. Não, não. Está faltando aí concluir a questão A. O Nilson está escrevendo, ou pode escrever aqui. Tá. Ele está falando já na questão B. Mas vamos com calma, vamos concluir a questão A. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos. Deixa eu ver o que o Nilson está escrevendo, porque tem colegas que já está na B. Vamos concluir a A, porque o Nilson chegou agora, ele está escrevendo. Vamos ver o que ele está escrevendo. Deixa eu ver. Está o Eric e a Tatiane. Eu creio que, deixa eu ver, a Márcia precisou sair, tá? Nós precisamos concluir a questão A. Ele está escrevendo, né? A Tatiana está digitando. Vamos aguardar a Tatiane escrevendo. Então, o que nós temos que fazer agora? Concluir a A e passar para a B, e aí a gente já encerra. Não tem problema, pessoal. Depois podemos tirar essas dúvidas. Quando for na videoaula da semana passada, a gente volta de novo a falar disso. Tudo bem? Ali, ou pode... Sim. Mas vamos ver a questão... Vamos ver. A Tatiane, ela está concluindo, né? Vamos ver. Vamos concluir a questão A. Eu acho que ela parou um pouquinho. Aí. Uhum. Olha, pessoal, devido ao tempo, eu vou precisar, então, aí colocar para vocês, né, aí as questões que a gente... Professora, Oi? Pois não? Diga. professora, sobre a questão 1, é a nossa resposta ou que diz a legislação, ou a lei? Então, o que vocês concluíram da questão A. A questão A, pessoal, eu vou colocar depois aqui para vocês, porque é assim, olha,
Parou aqui, ó. Quando chegou aqui, ó, quando o Érica colocou 7,27, eu tenho que calcular 50%, porque essas horas extras, né, elas foram feitas durante a semana, de acordo com aí a legislação, né, e a CLT, e ela tem que ser 50%. Então, metade de 7,27, nós temos o quê? Nós temos que é 3,63. Então, eu tenho que somar 7,27 mais 3,63, que dá 10,65, 10,95, e multiplicar por 8. Por quê? Porque caiu o Eric, tadinho. Porque a gente tem aí as 8 horas que foram trabalhadas, certinho? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tem mais alguém? Ah, a Tatiana está colocando. Vamos ver. O Eric e a Tatiana. Tudo bem? Deixa eu ver. Eles estão ainda falando, vamos ver. Eric, você está aí, Eric? Tô sim, a senhora tá me ouvindo? Tô sim. E aí, Eric, quando você terminou ali... A minha dúvida é sobre a questão 1. No caso, é a nossa resposta, que assim, né, tá perguntando o que ele responde, né, ou é a resposta da lei, no caso seria de se a pessoa tem direito às férias por conta das faltas. Não. Eu peguei só... Não peguei a 1, não. Porque a 1 aí vai ter que fazer pesquisa e a gente está mais aí atento com esses cálculos, né? Ah, tá. Aquele que ele... Aqui, ó. Quem que colocou? Acho que foi... Aqui, ó. O Eric, né? Você Isso. colocou 7,27, que é a questão lá das horas extras durante a semana. Então, quando chegou no 7,27, agora você tem que colocar 50%, né, em cima disso, que vai dar 10,95. A Tatiana, ela está escrevendo, pode ser que ela esteja fazendo o cálculo, né? Então, a sequência seria essa aí. Você vai colocar o 3... Professora, eu estava aqui escrevendo, mas aí as minhas contas não estavam batendo com a do Eric, eu parei. Aí eu não me garanti nas minhas contas. Então. Porque nas minhas contas deu 7,27, na dele dá 7,25, né? Não tem problema, é máquina. É a aproximação da máquina, mas está dentro. Agora, aí depois, as horas, o acréscimo dos 50% dá 10,91 por hora, né? Certinho. Vezes 8, Uhum. vezes 8, 87,28. Exato, correto. Deixa eu ver, tá aqui, Eric e Nilson. Viram que a Tatiane falou? Está correto. Então, ela fez o procedimento correto. Por quê? Primeiro, dividiu o salário por 220. Teve, então, o preço de 1 hora. Considerou que é 50%. Por quê? Porque disse que ele fez aí 8 horas durante a semana, que corresponde ele está na semana, então é 50%. Então, aí eu tive que aplicar os 50%, onde, professor? Nesse 7,27, que é o que a Tatiane fez. Vai dar, diferencinha, não tem problema, é máquina. Dá 10,95, 10,93 e multiplica por 8, porque ele falou que ele fez 8 horas durante a semana, porque foi 2 horas por 4 dias, não é? Então, são 8 horas. Multiplicou. Então, a resposta da questão que pede o cálculo de horas extra está correto. Vai dar em torno de 87,60, 87,65. Então, a resposta está correta. Agora, na B, pessoal, a gente tem mais um. E se for de domingo? E aí, Tatiane? Se for domingo, como é que fica? Então, aí sai o 7,27 vezes 2, né? Que dá 14,54 por hora. Isso. Aí os 4 vezes 14,54, 58. Mas aí, pera lá. Né? Que é 100%. Dá 58,16. Isso. Mais o 87 mais 87
60 que ele tinha, né? Lá. Uhum. E aí vai dar um total aí de. Olha, aí ele pede para você falar qual é que é o salário dele. 87,28 com. Pera lá. Não tem problema, pessoal. Se não chegou na resposta, vocês vão ver que vai o gabarito depois para vocês, tranquilo, né? É que agora nós temos que aplicar uma atividade que o aluno faça durante a aula. Então, por isso que ele fala atividade interativa. Então, repetindo, olha lá, a Tatiane já está adiante, né? Então, já se sabia que o preço da hora extra era 7,27. Se foi feito aos domingos, eu dobro. 7,27 mais 7,27 dá 14,54. Só que foi feito o quê? 4 horas em um domingo. Atenção! Se foi feito em um domingo, então o que vai acontecer? Eu vou somar aqueles 87,60 que eu já tinha, né? E mais 58,16. E nós vamos ter um total de 14576. Deu certo, Tatiane? Não, deu certo. Aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, deu 1454476, está dentro. Pessoal, olha, a gente sabe que tem aí um horário a cumprir. Eu vou colocar para vocês depois o gabarito. Parece que o Nilson chegou ele chegou um pouco depois, mas isso será colocado. Agradeço muito a participação de vocês, todo o empenho para participar da aula e o compromisso e responsabilidade com os estudos. Então, a gente vai fazer o encerramento da videoaula, porém, vai para vocês a solução da atividade interativa. Tá bom, então, gente? Se alguém quiser fazer pergunta, eu tenho mais 5 minutinhos. Professora, Oi, diga. uma dúvida. Sobre o mock, o e-mail que a gente tem que colocar é o nosso e-mail da ITEC ou pode ser outro e-mail? O e-mail que você está cadastrado, que você tem no cadastro quando você entra, geralmente é e-mail pessoal que você vai colocar. Tudo bem? Não, sim, sim. A minha dúvida era sobre se era colocar o e-mail da ITEC, né? Que a gente tem o e-mail da ITEC, ou seria o outro, o e-mail nosso normal pessoal mesmo. É muito boa pergunta que o Eric está fazendo, você que está assistindo a videoaula, sobre o MOC 7.1. Esse cadastro, pessoal, quando você entrou lá, fez o cadastro, se der qualquer problema, tem um e-mail para você se reportar, mas faça isso, coloca o seu e-mail pessoal. Rejeitou? Tenta colocar o da ETEC, mas nessa transição pode ser que dê problema. Teve uma aluna que já fez a atividade, deu tudo certo, mas faça isso, tem tempo e me comunique. Só que a gente não tem intervenção, porque quem cuida é a própria plataforma do MOC, certinho? Então é isso, pessoal. Eu estou à disposição. A gente vai precisar encerrar devido ao horário e se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, vai para vocês aí o gabarito dessa atividade interativa que a gente tratou, sem problemas. Tá bom? Então, gente, os slides eu mandei no e-mail pessoal de vocês, né? E vocês poderão, então, estar vendo. Muito obrigado, Eric, por ter vindo. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Nilson. A Márcia precisou sair, que ela estava dirigindo, né? E então, assim, gente, agradeço muito a participação de vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para ir ao fórum de colaboração e essas novas atividades que estão entrando. Tá bom, então, gente? Muito obrigado. Boa noite para todos. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, ok? Vocês vão receber aí
ao gabarito quadros com Professora, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui rapidinho e perguntar. A minha conta no fichário agora da semana 5, eu fiz errado, porque eu fiz a conta do sábado como 100%. Assim, a gente pega a vida pessoal para coisa. Tem como voltar essa atividade ou a senhora acha que não vai me dar problema depois na nota? Tem sim, viu, Tatiane? Fica sossegada, eu vou voltar para você, porque ela ainda vê a segunda, né? Então, dá tempo de eu ir lá. Se houve esse engano, eu devolvo, né? Se é só isso aí, a gente devolve, o aluno corrige, sem problema. Que bom que você avisou. Se o seu aluno avisar, é mais fácil, que eu já vou lá, já passo para você. É, que aí agora eu estava na aula, eu estava vendo, e aí depois eu lembrei que eu tinha mandado hoje o fichário e lembrei da conta. Ah, é? E aí eu vi que eu tinha calculado 100% do sábado. Ah, então. É que assim, Tatiane, o sábado, dependendo da convenção coletiva, pode, mas aí essa questão nossa não fala que tem convenção coletiva, então ele é normal. Tudo bem, vários alunos perguntaram e tiveram essa dificuldade. Então, por isso que a gente está orientando que nesse caso aí não é 50% mesmo. Se a convenção, se o enunciado colocasse a convenção coletiva, aí sim, certo? Aham, entendi. Então tá, obrigada, boa noite, professora. Boa noite, até mais, gente. Até, tchau. Alguma dúvida, Eric? Não. A Tatiane está ali, muito obrigada, boa noite a todos e a todas.
Olha lá, pessoal, se eu estou colocando aqui, vou colocar para vocês o gabarito, né, que a gente conversou, dessas duas questões principais, e a gente volta na próxima semana, a gente vai debater mais um pouco sobre essas questões, tá bom? Então, só um minutinho que eu já vou colocando. Só um minutinho, a gente já vai colocar para vocês as respostas, tá? Só um instantinho, viu, gente? Só um pouquinho. Nós temos aí duas questões, né? Eu já coloquei a segunda, a primeira resposta. Vou colocar da primeira aqui, só um minutinho. Um instantinho que eu já coloco, isso já fica bem esclarecido, né? Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que essas questões estão você no comando 1 e 2. Acertar aqui o slide para ficar completo, né, direitinho. Só um instantinho que eu já estou acertando o próprio slide, tá bom, gente? Só um instantinho sendo aqui para a gente ter uma sequência, bem? Assim já fica bem esclarecido para vocês, né? Aqui já estão as respostas. Aqui. Só um instantinho que eu estou organizando o slide para ficar bem aí compreendido, certo? Prontinho. Parabéns aos que participaram do debate, né? Foi muito interessante a participação da Tatiane, do Eric e do Nilson. Parabéns pela participação, né? Isso é muito importante e tirar dúvida, não é mesmo? Então, pessoal, quanto aos slides, eles ficaram completos, né? Eu vou depois traduzir para vocês, outros colegas também, né? Então é isso, gente. Só um minutinho que eu estou voltando. Estou salvando aqui os slides e fica mais fácil para vocês verem também, certinho? Ok. E eles vão depois aí para vocês, certinho? Então, essa atividade interativa, pessoal, embora a gente começou hoje,
a gente vai ter em todas as aulas, né? Que vai ajudar muito a esclarecer, né? Aí as dúvidas, né? Tudo bem? E está prático porque ele está no ambiente virtual de vocês. É você no comando 1 e 2, certo? Todas as agendas têm. Então, agora a gente vai passar a fazer o aproveitamento desse material, que é muito importante. Então, agradeço muito aí a participação dos colegas, né, que estiveram presentes. Só vou colocar aqui, então. Eu consigo pôr slide aqui. Eu creio que não, viu, gente? Não. Aqui ele não tem suporte para carregar esses slides, tá? Então, pessoal, boa noite para todos e para todas. Eu vou colocar, então, mando a parte para vocês, né? Mas qualquer dúvida, querendo ver antecipadamente, está em você no comando 1 e 2, que está aí no ambiente virtual. Um grande forte abraço para vocês, professora Escila, e até o próximo encontro, ok? Vou atender seu pedido, Tatiane, para devolver aqui o cálculo que era 50%. Atenção, sábado, 50% no cálculo de horas extras. Tá bom, então, gente? Então tá. Um grande abraço, professora Escila. Até mais. Bons estudos. Obrigada.